O povo que nunca é contada a sua história a respeito da sua origem, ou melhor, os povos que nunca te contaram a respeito da origem deles. Mas qual seria a origem do misterioso povo indígena? Ou melhor, qual seria as origens dos povos indígenas, os denominados por alguns os nativos americanos? Venham comigo e descubram, segundo a Bíblia, qual a origem dos povos indígenas. Os povos indígenas das Américas e também nativos da Sibéria, na Rússia, têm a sua origem genética, a sua origem traçada primeiramente ou primariamente em uma das descendências de Jafé, o filho de Noé. Qual seria essa descendência em questão que deu origem aos índios? A descendência em questão é a descendência do filho de Gomer, Togarma. Isso mesmo, Togarma é o pai também, o primeiro pai dos povos indígenas. Obviamente ele não é o único pai dos povos indígenas, mas mais à frente estarei explicando a respeito disso. Mas voltando, Togarma é o primeiro pai dos povos indígenas. O mesmo pai dos povos asiáticos é também o pai dos povos indígenas das Américas e da Sibéria. No caso em questão, são os nativos da Sibéria, os povos nativos da Sibéria. Também é pai dos povos indígenas, ou segundo pai ancestral dos povos indígenas, também é Cã, ou melhor, uma das tribos da descendência de Cã, dos negros. Mas voltando a Togarma, o primeiro pai dos índios, dos indígenas, a genética dos povos indígenas, em testes de DNA, apontaram e constataram que a origem primária e parcialmente majoritária dos povos indígenas das Américas e Rússia, no caso, a Sibéria, veio de povos da Ásia, ou seja, da descendência de Togarma. Um dos pais dos índios é Togarma, ou o majoritário pai dos índios é Togarma. Isso não é só um fato genético do DNA, mas também é um fato evidente na aparência, nos traços dos povos indígenas. Os traços, a aparência dos povos indígenas são uma aparência de olhos puxados, cabelo escuro bem liso, né? Os olhos puxados por si só já denotam e mostram de onde veio a origem dos povos indígenas, que é uma origem asiática da descendência de Togarma. Porém, a descendência dos povos indígenas não é apenas da descendência de Togarma dos povos asiáticos. A pele parda ou morena bem clara, dessa tonalidade de pele marrom clara ou parda, remete à descendência de uma das tribos dos povos camitas, ou seja, dos negros. Evidentemente, a mistura da descendência de Togarma, que tem pele clara e olhos puxados, misturada com a genética de uma das tribos de Cã, deu esse aspecto de tom amarronzado claro, pardo, aos povos indígenas, chegando até ao moreno. Outro fato a se destacar é o nome Togarma. O nome Togarma significa, em sua etimologia linguística, quebrados ou puxados, fazendo então uma referência aos olhos puxados de seus descendentes e de si mesmo. Agora, quem e como dizer
quem era o segundo pai dos povos indígenas? O segundo pai dos povos indígenas é sem dúvida Cã. Por quê? Porque muitos dos povos indígenas têm a tonalidade de pele parda e morena. Isso remete à descendência camita, ou seja, os povos indígenas são uma mistura de Cã e Jafé, ou seja, Cã e Togarma. A tonalidade de pele marrom e marrom clara é bem comum nos povos indígenas. Outro traço que remete à origem camita, negra, nos povos indígenas como maias, astecas e incas, é que em suas esculturas fica muito evidente o nariz negroide, ou seja, o que aponta à origem negra também. Esse traço não é só visto nos índios da parte das Américas, dos maias, astecas e incas, mas também em outras partes de outros povos indígenas. Um fato muito interessante é que existe na África um povo chamado Khoisan, Khoisans. A tribo Khoisan é uma das tribos mais antigas da África, e essa tribo africana tem olhos puxados, e alguns do povo têm o tom de pele marrom bem mais claro do que os outros africanos. Ou seja, houve uma grande influência genética desta tribo camita, o que mostra a origem dos indígenas com os povos asiáticos de Togarma. Os povos, como por exemplo os nativos da Sibéria, eles lembram muito, mas muito, os povos asiáticos com seus olhos puxados e pele clara, cabelo escuro, liso. Outro povo também que lembra bastante os povos asiáticos, por conta de que a origem dos índios e dos asiáticos são a mesma, ou melhor, a origem dos índios veio dos povos de Togarma asiáticos, é que também existe no norte da América, norte-americanos, os nativos norte-americanos, em alguns têm pele clara. Outros têm a pele mais parda e o nariz mais remetendo mais um pouco aos povos negros. E o cabelo continua mesmo assim sendo um cabelo escuro e sendo um cabelo liso. Porém, alguns povos asiáticos da Sibéria têm cabelo até mesmo ruivo. Olhando para essa imagem dessa criança, você diria que ela era uma criança asiática ou uma criança indígena? A aparência é muita, a semelhança é muita. Se colocar as vestes de uma geisha, de uma japonesa, nessa criança, facilmente ela é confundida com japoneses. Um fato interessante é que todos os povos indígenas, independente da localidade, sejam eles índios americanos ou índios nativos da Sibéria e de outras regiões, é que a sua forma de construir as suas cabanas ou casas é basicamente a mesma, o que demonstra a conexão próxima desses povos, que são povos apenas de tribos diferentes. Biblicamente, acredita-se que quando as tribos indígenas se formaram, elas se espalharam pelas Américas e outras regiões, vindas de Togarma e de uma das tribos camitas. Outras curiosidades também dos povos indígenas que os conecta com os asiáticos é simplesmente os olhos puxados e o cabelo extremamente liso e escuro. Outro fato também que os conecta agora com os povos negros ou africanos da descendência de Cã é que todos os índios têm os tambores, aqueles tambores, né, que remete aos africanos. E outra coisa que também remete, no caso agora aos asiáticos da descendência de Togarma, é simplesmente um dos instrumentos mais utilizados pelos povos indígenas, que são os instrumentos como, por exemplo, a flauta, que revela a origem muito, mas muito próxima, que é comum em praticamente todos os nativos indígenas.
é a flauta, o instrumento a flauta, que remete muito à Ásia, que também tem muitos instrumentos que são parecidos com a flauta, ou são tipos de flauta em outras regiões. Repare bem essa criança indígena, olhe os traços, o cabelo, os olhos puxados e o tom de pele. Agora compare e veja a similaridade com essa criança também, só que de origem asiática. Repare as similaridades. Essa criança de origem indígena podia facilmente se passar por uma pessoa, uma criança filipina, por conta de que alguns outros países asiáticos receberam uma pequena influência camita. Mas quanto aos indígenas, aos povos indígenas, a sua origem é de Cã e de Jafé, ou melhor, de Jafé e de Cã, da parte de Togarma e de uma das tribos de Cã. Eu espero que todos tenham gostado do vídeo a respeito dos povos indígenas e a sua origem segundo a Bíblia, segundo a partir de Gênesis capítulo 10. Deixem o seu like aí para fortalecer o canal e ajudar na divulgação e comentem aí para mim. Digam nos comentários, comentem aí o seguinte: qual de vocês aí tem descendência indígena? Muitos dos brasileiros têm a descendência indígena. Praticamente todos os brasileiros têm um avô ou uma avó, como no ditado popular, foi pegado ou pegada no laço. Ou seja, a descendência indígena em muitos brasileiros. Me digam aí nos comentários.